Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar fazendo os cálculos no circuito de corrente alternada. Nós já fizemos alguns cálculos envolvendo o circuito indutivo em série, o circuito indutivo em paralelo, o circuito capacitivo em série e o circuito capacitivo em paralelo. O que falta a gente fazer é agora colocar todos os componentes, o resistor, o indutor e o capacitor, num circuito só e fazer o cálculo do famoso circuito RLC. Através desse cálculo, nós vamos conseguir verificar a impedância, a tensão no circuito, a corrente, a tensão em cada um dos componentes. E a gente vai utilizar um exercício primeiro desse circuito RLC em série e depois em paralelo. Então, primeiro, esse circuito em série. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo que nós temos. Eu tenho esse exercício aí para que nós possamos desenvolver. Está escrito: determinar a impedância, a corrente total, a tensão no resistor, a tensão no indutor, a tensão no capacitor e verificar o cálculo de tensão. Eu errei um pouquinho ali no tensão. Nós temos esse circuito, é um circuito que está em série. Você pode ver que um dos lados da fonte está ligado no aterramento. Do outro lado da fonte nós temos o resistor. Na saída do resistor nós temos o indutor e na saída do indutor nós temos o capacitor. A nossa fonte é uma fonte de 120 volts, de 60 Hz. O nosso resistor é um resistor de 1 kΩ. O nosso indutor é um indutor de 2 Henry e o capacitor é um capacitor de 2 microfarad, tá? E a gente vai utilizar essas fórmulas que estão aqui do lado para desenvolver os cálculos. Nós temos aqui a reatância indutiva, a reatância capacitiva, que vão ser utilizados no cálculo da impedância, tá? Aqui é a impedância. Nós vamos utilizar a lei de Ohm, tá? Tensão vezes resistência é igual a resistência vezes a corrente. E para nós verificarmos a tensão total do circuito, nós vamos utilizar esse cálculo aqui, tá? Então, qual vai ser nosso primeiro passo a partir dessa solicitação que nós temos que determinar a impedância, a corrente total e assim por diante? Nós temos, então, uma fonte de 120 volts, 60 Hz, e quando nós verificarmos como é que vai se comportar o indutor nesse circuito e o capacitor nesse circuito, para sabermos o valor de resistência que ele vai ter, nós vamos utilizar então a reatância indutiva e a reatância capacitiva para desenvolver esse cálculo. Tá? Então vamos lá primeiro para a reatância indutiva. Na reatância indutiva, nós vamos pegar o valor de 2 Henry e substituir no lugar do L. Vamos pegar o valor da frequência e substituir no lugar do F, e o 2 e o π são as constantes dessa fórmula. Então vamos lá. A reatância indutiva é igual a 2 vezes o π vezes a nossa frequência vezes a indutância. A reatância indutiva vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes a frequência, que é de 60 Hz, vezes a indutância, que é de 2. Com isso, nós vamos utilizar a calculadora. E vamos calcular esse valor da reatância indutiva. 2 vezes 3,14 vezes 60 Hz vezes a indutância, que é 2. Chegamos no valor de 753,6. Tá? Então, o nosso valor da indutância chegou ao resultado de 753,6
ohms. Tá ok? A reatância capacitiva. Indutância capacitiva é igual a XC, né? Que representa 1 sobre 2 vezes o π vezes a frequência vezes a capacitância. Então, a nossa indutância capacitiva é igual a 1 sobre 2 vezes o π vezes a... Opa, o π é 3,14. Já vamos substituir aqui já. 3,14 vezes a frequência, que é de 60 Hz, vezes a capacitância, que é de 2 microfarad. 2 microfarad é igual a 2 vezes 10 a menos 6. Então, vamos passar isso aqui para esse lado. A reatância capacitiva vai ser igual a... Vamos fazer a parte de baixo. 2 vezes 3,14 vezes 60 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6. O resultado foi que a gente tem 1 sobre 0,007536. E quando nós fizermos esse cálculo aqui, nós vamos ter o valor em ohms da reatância capacitiva. 1 dividido por 0,0007536, que vai ser igual, então, a 1.326,96 ohms. Joia. Vamos então agora fazer o cálculo da impedância. Porque no cálculo da impedância, nós vamos utilizar o valor da resistência, o valor da reatância capacitiva e da reatância indutiva. Só vamos verificar aqui, ó, no documento que nós temos lá no AVA, que o nosso cálculo para fazer a verificação da reatância tem um valor aqui bastante importante para ser analisado. Aqui, ó. Nessa equação, os termos XL, que é a reatância indutiva, e XC, que é a reatância capacitiva, devem ser colocados na ordem maior menos o menor, conforme a situação, tá? Então, ou você vai colocar a reatância indutiva menos a reatância capacitiva, ou você vai ajustar a reatância capacitiva menos a reatância indutiva. Você vai ajustar o maior menos o menor. Então, se você fez o cálculo e a capacitância for maior, você vai utilizar essa situação. Se você fez o cálculo e a impedância, a reatância indutiva foi maior, então você vai usar essa situação, tá? Então é só isso que eu gostaria de ajustar aqui, né, para que a gente não tenha dúvidas na hora de utilizar essa fórmula, fazer o ajuste aqui entre XC e XL de acordo com o maior. Como o maior aqui ficou sendo o XC, eu já tinha verificado isso, então eu já coloquei aqui a fórmula correta para nós utilizarmos nesse ponto, tá? Então ficou sendo o XC menos o XL, que é um pouco menor. Deixa eu tirar essa calculadora e a gente continua, tá? Então vamos lá, vamos calcular agora a impedância, porque até agora a gente ainda não fez nenhum dos cálculos que foram solicitados aqui em cima. A gente precisa fazer a impedância, corrente total, as tensões em cada um dos componentes e depois verificar o cálculo de tensão em cada um. Então vamos aqui fazer o cálculo da impedância. O cálculo da impedância vai ser igual a Z, tá?
que é a raiz quadrada do R ao quadrado mais o valor do xc menos o valor do xl ao quadrado também. Tudo isso está dentro dessa raiz. Então, o nosso valor do Z, que é a impedância, vai ser igual a 1000 ao quadrado mais o XC, que é esse valor, 1326,96, menos o valor do XL, que é 753,6, 753,6, tudo isso ao quadrado. Então, a nossa indutância será a raiz quadrada de 1000 ao quadrado mais esse valor aqui, né, dessa subtração. Vamos pegar aqui o valor 1326,96 menos 753,6. Então, 573,36 ao quadrado. Nós vamos chegar aqui ao valor da impedância. Vamos fazer o 1000 ao quadrado, o 573,36 ao quadrado, somar os dois e fazer a raiz quadrada desse resultado. Então, o valor da impedância vai ser igual a 1000 ao quadrado. Opa. Quando você aperta esse botão, ele já aparece o resultado. Deu 1 milhão. E o valor de 573,36 ao quadrado. Mais 328.741,69. Nós vamos somar esses dois e desses dois nós vamos tirar a raiz. Então, o valor da impedância vai ser igual a 1 milhão mais 328.741,69. Deu o valor. E nós vamos fazer a raiz quadrada desse número. Deu 1.152,71. 1.152,71 ohms. Tá joia? Então, nós achamos aqui o valor da impedância. O primeiro valor que nós precisávamos calcular aqui, está aqui o valor da impedância, 1.152,71. Primeiro resultado. A partir da impedância, nós conseguimos achar o valor da corrente total, que é o que está sendo solicitado lá, corrente total do circuito. Como o circuito é um circuito em série, a tensão que a gente está alimentando o circuito de 120 volts, ela vai ter um valor que vai ser consumido pela resistência, pelo indutor e outro pelo capacitor. De acordo com a corrente alternada, cada um deles vai se comportar de forma diferente. Já a corrente é uma só que passa por todo o circuito. Tá? É o mesmo valor que vai passar pelo resistor, o mesmo valor que vai passar
pelo indutor e o mesmo valor que vai passar pelo capacitor. Tá? Então, a gente pode utilizar de forma direta a lei de Ohm, que é igual a tensão é R vezes I. Como nesse caso nós estamos utilizando a indutância, a impedância, então nosso cálculo muda de forma ligeira, assim, bem pequena. Em vez da resistência, nós temos a impedância. Tá? Então, o nosso cálculo de tensão passa a ser o cálculo de corrente, porque é o que nós precisamos, e fica a tensão sobre a impedância. A nossa tensão é igual a 120 volts, dividido pela impedância, que é de 1152,71. 120 dividido por 1152,71. E a nossa corrente é de 0,104 amperes. Então, nós fizemos o valor da impedância e agora o valor da corrente total do circuito. A partir da impedância, nós encontramos a corrente. Agora, nós temos o valor de cada resistência, né? O valor ôhmico de cada componente. Esse vale 1000 ohms, esse vale 753 e esse vale 1300 ohms. E com isso nós podemos fazer o cálculo de tensão de cada um deles. Tá? Então vamos verificar aqui. A tensão no resistor vai ser igual a resistência vezes a corrente. Então, a tensão no resistor vai ser igual a 1000 vezes 0,104. Então, a tensão no resistor vai ser igual a 1000 vezes 0,104. 104 volts. Essa é a tensão no nosso resistor. A tensão no indutor vai ser igual a resistência vezes a corrente. No caso da resistência, nós temos o XL, reatância indutiva. Então, nós vamos pegar aqui e fazer o valor da reatância indutiva. Vamos pegar aqui, isso vai ser igual a reatância indutiva vezes a corrente. Então, a nossa tensão no indutor vai ser igual a 753,6 vezes 0,104. A tensão no indutor (753,6 vezes 0,104). 182,37 volts. Falta só o cálculo da tensão no capacitor. A tensão vai ser igual a R vezes I, também da mesma forma. Como nós não trabalhamos com a resistência, nós trabalhamos com a reatância capacitiva, então fica XC vezes I. Então, a tensão no capacitor vai ser igual a reatância capacitiva
1.326,96 vezes 0,104. 1.326,96 vezes 0,104. Então, essa é a tensão no capacitor. 138,0 volts. Então, nós chegamos no valor da indutância, no valor da impedância, o valor da corrente, tá? Então, temos aqui o valor da corrente total do circuito, o valor da tensão no resistor, o valor da tensão no indutor e o valor da tensão no nosso capacitor. Agora só falta nós pegarmos aqui o valor da tensão total e calcularmos através dos valores que nós encontramos de VR, VL e VC, aqui ó, né, VR, VL e VC, nós possamos aí verificar se bate com a nossa tensão total. A tensão total é igual a raiz quadrada da tensão da resistência ao quadrado, mais, abre parênteses, a tensão no capacitor menos a tensão no indutor ao quadrado. A nossa tensão total vai ser igual a tensão na resistência, que é de 104 volts, ao quadrado, mais o valor da tensão no capacitor, que é de 138, menos o valor da tensão no indutor, que é de 182,37 ao quadrado. A nossa tensão total vai ser igual a 104 ao quadrado mais 138 menos 182,37 menos 44,37 ao quadrado. A nossa tensão total vai ser igual a 104 ao quadrado, 10.816 mais 44,37 negativo ao quadrado. Acho que eu digitei alguma coisa errada no outro. Quarenta e 44,37 negativo ao quadrado. Tá certo. 1968,69. O que eu fiquei com dúvida? Quando eu fiz 104 ao quadrado, deu 10.816. Quando eu fiz 44, que é um valor menor, deu 1968.
Só que no meu entender, eu estava fazendo aqui 1816 e aqui 1900. Eu pensei, como que um número maior pode dar né, ao quadrado pode dar menor do que esse? Mas aqui é 10.816 e aqui é 1900. Foi por isso que eu achei que eu tivesse digitado alguma coisa errada. É sempre bom que vocês duvidam também dos cálculos que vocês estão fazendo. É óbvio, a gente já tem uma certa noção do que pode dar de resultado de algum valor. Então, é muito importante que você não seja simplesmente alguém que aperta os valores e o que a calculadora colocar lá, você aceita simplesmente. Tá? No meu caso, eu tinha digitado errado e a minha percepção do resultado é que estava errado. Tá? Então, agora a gente vai encontrar o valor da tensão total do nosso circuito. Ficou sendo 10.816 mais 1968,69 é igual a 12.000, que quando nós fizermos, eu acho que esse valor deu um pouquinho de diferença. 113,07 volts. Então, nossa tensão total do circuito é de 120. E aqui com os nossos cálculos, provavelmente por nossos cálculos aqui não pegar todos os números depois da vírgula, né, as variações de depois da vírgula, aqui no caso a gente pegou só os dois primeiros dígitos, né, aqui nós pegamos os primeiros dígitos, tá? Ele vai dar um valor um pouquinho diferente, tá? Mas ainda assim eu acho que a gente está num valor bem próximo, né? A tensão total deu 113, uma perda pequena, né, numa tensão de 120, a gente chegou no resultado de 113. Eu, eu acho que esse valor está bastante aceitável. Quanto mais casas decimais você pegar, mais próximo o valor vai ficar do resultado real. Tá? Mas o cálculo basicamente é esse, para nós verificarmos a impedância, a corrente total, a tensão em cada um dos componentes e depois verificar o cálculo da tensão, nós conseguimos aí desenvolver o circuito RLC em série, fizemos todos os cálculos e estamos aí com um resultado aceitável, tá ok? Então fica por aqui esse vídeo. Se alguém precisar tirar alguma dúvida, manda uma mensagem lá no grupo, né? Pergunta qual que foi a parte que você ficou com dúvida, e daqui a pouco eu já posto o circuito na sequência, o circuito RLC em paralelo. Tá joia? Então, obrigado.